Muito bem. Eu vou projetar aqui a tela para a gente começar a conversar. Mas eu vou mostrar algumas coisas para vocês. Lá, vocês estão vendo minha tela já ou não? Sim. Tá. Então é o seguinte, ó. Lá no Classroom, a gente tem, nos feedbacks dos vídeos, eu tentei colocar um PDF para cada vídeo. Isso me deu um trabalho do cão, né, para fazer uma coisa minimamente organizada. Então, no PDF, você tem um feedback um pouco mais detalhado do seu vídeo. E o feedback, eu fui fazendo esse feedback à medida em que eu ia vendo o vídeo. Então, algumas coisas, por exemplo, eu coloquei, você não falou de tal coisa. E essa coisa, às vezes, apareceu um pouquinho depois. Então, tenham em mente que o feedback ele foi feito junto com o vídeo. Eu não esperei terminar o vídeo para escrever, tá? Então, seria até legal você assistir o seu vídeo e acompanhando o feedback, talvez você entenda em que momento foi feito cada comentário. É importante, muito importante, sem que dar indireta a ninguém, você ver o seu feedback certo. Tá? Entendi, professor. Ou foi sem querer. Desculpa aí, eu não podia evitar. Tudo bem, professor. Já fez a Só tô brincadeira? anotando. Não era para o santo se manifestar, eu só ia contar um milagre, entendeu? Mas, enfim, Entendi. brincadeiras à parte, é importante que vocês deem uma olhada no seu feedback e eu sugiro fortemente para quem ainda não fez, que na hora que você for assistir os vídeos dos colegas, que você abra o feedback do seu colega também, tá? Porque tem coisas que estão erradas, por exemplo, em alguns vídeos, e lá no feedback está apontado isso. Ah, o Forms para cada um dos vídeos, né, já está aqui para que vocês possam acessar e dar a sua impressão para os seus colegas. E também vai ser muito legal porque você vai poder analisar os conteúdos todos, passar por todos eles de novo, com uma atençãozinha maior para as questões de saber se está certo ou se está errado, né? Isso vai te ajudar a rever todo esse conteúdo e esse material todo. Muito bem. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, todos os vídeos, quase todos os vídeos, todos não, quase todos os vídeos, apresentaram alguns problemas que eu confesso que eu não tinha colocado como orientação, porque eu cometi o equívoco de esquecer que vocês estão chegando à universidade agora, né? Mas todos os vídeos precisam ter uma apresentação de quem está fazendo o vídeo, quem são as pessoas, como no nosso caso ainda tem o agravante da gente se ver muito pouco ou quase nada, eu só os conheço por voz, né? Então seria bom as vozes se apresentarem, né? Eu sou o fulano, eu sou o ciclano, para eu saber quem é que está falando em que momento do vídeo. E precisa ter um fechamento, né? O vídeo precisa fechar, né? Precisa ter uma despedida, precisa ter aqui acaba, precisa ter um agradecimento, né? O vídeo precisa ter uma começo, meio e fim, tá? Então espero que tenham entendido os tópicos. Sabe, o vídeo precisa fechar, ele não pode acabar do nada, assim, puf, né? Porque deu 12 minutos, eu tive que acabar para não tomar nota zero. Ok? Então é muito importante que você tenha, o seu vídeo tenha uma estrutura de começo, meio e fim. Né? Apresentar, às vezes é bastante válido você ter, às vezes, um primeiro slide
onde você vai colocar ali todos os tópicos que você vai apresentar, né? Se você observar nas aulas que eu estou fazendo nessa segunda parte, acho que nas primeiras nem tanto, mas depois, em todas elas, eu fui mostrando isso. Nessa aula a gente vai ver isso, né? Que isso é uma forma de orientação para que as pessoas possam conseguir acompanhar o raciocínio de todo o conteúdo que está sendo exposto, ok? E, e eu falei já um pouco na aula passada sobre a questão de profundidade e superficialidade dos assuntos. Ser profundo não necessariamente demanda que você seja demorado no assunto. Você consegue ser profundo e ser rápido, tá? E você também consegue ser superficial e ser demorado, né? Porque você consegue ficar falando um monte de coisa, a mesma coisa um monte de vezes. Ou seja, você fica rodando e não aprofunda. Então, é muito importante que vocês consigam identificar em cada conteúdo o que realmente é importante. É para isso que a gente está fazendo essas avaliações, para que você consiga fazer esse processo de identificar o que é importante, o que é essencial e até onde você consegue se aprofundar naquele assunto, tá bom? Hoje eu vou colocar os tópicos, tá? No Classroom. Então, eu vou colocar lá todos os tópicos para as duplas. Nenhum de vocês me reportou algum problema com o parceiro ou a parceira, no sentido de ele desistiu, né? Nenhum de vocês me trouxe esse tipo de problema. Então, eu estou mantendo todas as duplas do mesmo jeito que estava lá. Sugiro que vocês usem muito o aprendizado do primeiro vídeo para melhorar o segundo, né? Eu tenho absoluta certeza de que esses vídeos vão ser melhores, ainda mais com os feedbacks todos que foram dados. Eu espero que vocês estejam lendo isso, porque me deu um trabalho do cão. Quem não lê vai cair o zóio. Isso é uma praga de professor e pega, e está gravado. O que mais? Acho que essa praga vocês não acharam engraçado, não. Ninguém riu, credo. Aqui. E nem a piada da piada também não foi boa, credo. Hoje eu tô ruim mesmo de ver tempo. Aqui como é que fala? Hoje eu tô muito ruim de piada, vocês estão muito desanimados mesmo. Muito obrigado, Miriam. Você foi muito gentil. A risada nem foi forçada. Ótimo, gostei. Cadê? Aqui agora foi de verdade, tá vendo? Cadê? Aqui, planilha de acompanhamento de notas, né? Essa planilha aqui, eu dei uma atualizada boa nela, tá? Mas ainda não está completa. Então, ó, as presenças ainda estão faltando. Eu vou fazer isso nesse final de semana com os monitores, tá? Então, mas já está tudo organizado, qual é o questionário que representa qual semana. Então, ó, se você olhar lá, você vai ver que até no dia 8/5, era um questionário por aula. Dia 12 e dia 15, a presença é para quem entregou o vídeo, né? Porque essa aqui foi a semana de avaliação. Daqui para frente, o questionário ele avalia a presença na semana toda, né? Porque a gente passou a fazer as atividades semanais. Então, isso aqui vai ser preenchido esse final de semana, tá bom? Eu ainda não coloquei o questionário referente a esse último assunto, que é L'Hopital, porque não deu tempo, eu não estou aguentando mais, mas eu vou conseguir, tá? Então, hoje ainda deve
ter um questionário 15, que seria o último referente a essa semana. E aí, a presença nos dias 33 estão relacionados à entrega do vídeo 2. Tá bom? Muito provavelmente eu devo marcar com vocês uma aula no dia 7 para dar um feedback geral da disciplina. Tá bom? Então, muito provavelmente a gente tenha uma aulazinha rápida aqui. Muito provavelmente. As listas de exercício, eu estava com a fórmula de cálculo da média, estava levando em consideração somente os campos que não estavam vazios. Então, as médias estavam altas, porque ele não estava considerando os campos vazios. Agora, eu estou calculando a soma desses valores e dividindo pelo total de listas. Então, esses valores estão entrando como zero, o que significa que as médias baixaram. Mas aí é só você acrescentar os valores das listas, caso você tenha feito, entregue dentro do prazo, né? Aqui vai uma dose gigantesca cavalar de honestidade, tá? E se depois eu com os monitores, a gente até vai dar umas olhadinhas nesse negócio aí, e se você for pego fazendo alguma coisa errada, você fica com zero, tá? Cuidado, ok? Não pense você que a gente não está olhando, tá? Seja, acima de tudo, honesto quando ninguém está vendo. Isso é o mais importante aprendizado que você vai ter nesse semestre. O Khan Academy, eu repassei uma outra atividade, eu não sei se eu consigo repassar as demais, então vai ficar do jeito que está. E aqui eu ainda não trouxe, mas eu vou trazer as médias das provas para cá para fazer a média final. Então, esse final de semana, essa planilha vai estar toda atualizada, tá bom? E hoje ainda, eu também vou colocar lá no Classroom essa planilha aqui, que é o agendamento das entrevistas. Eu estou colocando uma a cada 20 minutos. Eu tinha pensado em uma a cada meia hora, mas aí uma a cada meia hora eu ia ter que fazer entrevista cedo, de tarde e de noite, porque eu tenho 2 turmas para fazer isso. Então serão a cada 20 minutos. Vou colocar lá as regrinhas para a participação na entrevista. A sala de participação na entrevista é essa aqui, é essa mesma. Tá bom? Então, terminando um, já entra o outro. O que você vai fazer? Você vai acessar essa planilha e vai digitar seu nome no horário que for mais conveniente para você. Então, tem, por exemplo, segunda-feira, das 8 às 10, tem 6 horários. Das 2 às 4, tem mais 6 horários. E à noite, fechado. Na terça, das 8 às 10, é a turma de cálculo 4, que é o horário deles. Aí, no nosso horário, tem mais 6. Aqui eu não posso, porque eu tenho reunião. E aí, no horário do plantão, eu já estendi, fui até mais. Comecei às 7h30 e vai até às 9. Tá? Então, tudo que for lugar verde aqui, você pode marcar seu nome. Tá? Você só precisa achar um horário para você. E assim, sem querer pedir demais, tentem concentrar, tá? Para não ficar assim, tipo, 2 aqui, 2 aqui. Tentem o máximo possível. Outra coisa, a entrevista, ou podemos chamar de prova oral, eu repensei sobre o que que tinha feito o questionamento mesmo? Foi a Ana Clara. Eu sabia que era uma Ana. Então, veja assim, para eu não ser taxado de injusto, coisa que eu não tenho intenção de ser, quem não fizer a entrevista, o não comparecimento à sua prova,
não justificativas, não entrar em contato comigo, simplesmente não aparecer, óbvio que a nota é zero. Nota zero para o não comparecimento. Mas o não comparecimento, digo assim, por exemplo, vamos imaginar que no horário da sua entrevista, a sua internet caiu. A minha vive caindo, certo? Vocês estão sabendo. Você teve um problema na sua internet. Não se desespere. Ó, isso está gravado. Não entre em pânico, tá? É, pa- Quando voltar a sua internet, se só voltar no outro dia, você me manda um e-mail dizendo, professor, eu fiquei sem internet no horário da minha entrevista, eu gostaria de remarcar a minha entrevista. A gente refaz isso, tá? Só peço para que vocês não usem desse subterfúgio só pelo fato de ter esquecido, né? Por favor, eu tenho poucos horários, né? Então não dá para remarcar todo mundo. Então, seja responsável com essa prova oral. Para quem for na prova, participar, fizer a entrevista, discutir comigo, a sua nota vai variar de meio a 1,5. Ao invés de ser de 0 a 1, como eu tinha falado, vai ser de meio a 1,5. O que significa que a sua nota pode ser dividida por 2, ou ela pode ter um acréscimo de 50%. Então a gente vai pegar a P1, somar com a P2, fazer a média disso e multiplicar pela nota da entrevista. Essa nota vai ser entre meio e 1,5. Tá? Assim eu espero que seja mais justo. Isso é mais justo, Ana? Oi, professor. Sim, e sobre isso eu queria, agradecer, né, que você ouviu e também pedir desculpa, né, pela última aula que eu Imagina, não tem que acabei pedir ficando desculpa nenhuma, nervosa. Ana. A gente já está num outro patamar, né? Vocês já são profissionais. Só não assumiram ainda, né? A profissão de engenheiro, porque vocês ainda estão em formação, mas eu já os trato como profissionais. Embora a gente esteja ainda no primeiro semestre, vocês estão começando a vida acadêmica, e estão começando a vida acadêmica de uma forma muito conturbada, porque o mundo ficou conturbado de repente. Eu acho que o papel do professor acima de tudo, ouvir vocês. Porque a gente erra também. E eu acho que é muito nobre por parte do professor quando ele percebe que ele errou e ele volta atrás. Seria muito ruim eu permanecer no erro só por conta de que, não, eu falei que ia ser assim e assim vai ser. Então, eu acho que é papel nosso ouvi-los. E as discussões no sentido de debate, né, elas são sempre, sempre enriquecedoras. E na universidade isso acontece o tempo inteiro, né? E, e sintam-se muito, muito, muito à vontade de questionar. Lógico que o questionamento tem sempre que vir com um argumento, né? Um questionamento nunca pode vir, não gostei. Não gostou, vai dormir, vai procurar um gelo para secar. Mas com questionamentos, com argumentos, como foi o seu caso, resultam no que resultou. Eu parei, pensei, refleti e achei que era justo rever o critério. Tá aí. Eu acho que dessa forma talvez seja mais justo, né? É uma prova, uma avaliação onde você pode ter a sua nota diminuída, mas também você pode mostrar que você sabe mais do que você mostrou até agora, né? Tudo bem? Então, essa vai ser a nota de prova, a média final de prova, a média das provas
das provas vai ser calculado assim. Tá? Isso aqui, o E, pertence a esse intervalinho aí. Deixa eu pegar isso aqui. Aqui. Esse número está nesse intervalo aqui. Tá bom? E aí, tudo bem? Algum questionamento? Então, agendar horário. Tá? Eu vou colocar um tópico lá no Classroom com as regrinhas. Tá? Essa entrevista tem que ser rápida. Eu já vou fazer, óbvio, algumas já vou deixar pré-preparada alguns slides para a gente discutir alguns tópicos, né? E a única coisa que eu gostaria que vocês respeitassem, eu vou fazer muitos tópicos, mas é bem provável que eu consiga, que eu repita alguma coisa com um ou outro, né? Eu gostaria só que cada um esperasse o último fazer a entrevista para comentar um com o outro como foi as entrevistas, porque eu acho que o processo de avaliação envolve conseguir saber se expressar dentro dessa prova oral que eu estou colocando para vocês. É lógico que eu não tenho como controlar isso, então isso fica a cargo da sua consciência. O que eu tinha sobre as médias finais, o que eu tinha, se eu não me engano, eu olhei nas minhas anotações e ficou a média dos trabalhos com 50% e a média das provas outros 50%. Mas eu não sei se agora eu estou indo, agora, já estou na dúvida se isso aqui serve para os dois cálculos ou se eu fiz isso aqui só para o cálculo 4. Mas Ô, eu acho que eu professor, fiz para os dois. Ah, no primeiro dia, Sim. eu tinha anotado, você tinha falado que ia ficar 50-50 se a média da P1, eu acho que era da P1, fosse maior que 4, maior ou igual a 4. Isso, mas isso era antes da pandemia, né? Isso foi na nossa É primeira aula, não verdade, foi? Ainda aqui na Unesp, não foi? foi. Depois da pandemia, nada mais foi como antes. Mas se eu não me engano, eu teve um dia de aula que eu coloquei para vocês, estou até abrindo aqui o meu caderno, onde eu coloquei, inclusive, quais eram os. Aqui, ó. Aqui, ó, o que está escrito no meu caderno, novo processo de avaliação. Eu tenho quase certeza que eu coloquei isso. Eu só não tenho uma data aqui, mas eu vou procurar. Mas eu devo ter colocado isso, inclusive, na, em uma desses quadros, desses blackboards aqui. Que a gente tinha o questionário, a gente tinha exercício semanal, a gente tinha o Khan Academy, a gente tinha o trabalho das provas, a gente tinha produção de conteúdo e a gente tinha as provas. Olha, chegou um coisinho lindo aqui. Tudo bom? Você vai pro YouTube, viu? Como assim? E aí, isso aqui é o que era. Vou colocar assim, antes. Antes do corona. Era assim. Como é que ficou depois? Porque para depois
esse, esse e esse não faz mais sentido, porque eu troquei a prova por uma produção de vídeo. Então, depois da pandemia, o nosso critério ficou presença, questionário, Khan Academy e os exercícios semanais. E aí tem vídeo um, vídeo 2 e agora eu acrescentei a entrevista. Então, vocês estão escrevendo coisa? Fala comigo. Não, L'Hopital não. L'Hopital vocês vão usar muito em cálculo 2. Então, aprenda. Depois o professor de cálculo 2 cobra dos vocês. Não sei quem que é, mas dizem que ele é ótimo. Ó, a, a gente tem presença 10%, os questionários 25%, o Khan Academy 25% e os exercícios semanais 40%, totalizando a média dos trabalhos. Esse aqui 50%, 50%. Esse aqui é uma nota que vai de meio a 1,5. E aí eu tenho a nota final desses caras, que é do jeito que eu falei aqui. Certo? Então aqui eu tenho a média das provas, aqui eu tenho a média dos trabalhos. E depois, essas duas notas só me divido por 2. Tudo bem? Então, pós-pandemia virou isso aqui. Pessoal, eu vou pedir para vocês licencinha de 10 minutos, porque chegou um negócio aqui em casa, eu preciso receber, porque a Sandra não consegue. Daqui 10 minutinhos a gente volta para aula, pode ser? Alô? Tá bom, professor. Pode sim, professor. Tá, vai lá tomar um café, tomar uma água, daqui 10 minutos a gente continua. Até já. Tá bom.
Oi, gente, voltei. Estão por aí ainda? Sim. Eu fui receber um negócio, uma encomenda, porque agora é só por correio, né? Não dá para ficar saindo toda hora, né? É só que a Sandra estava ocupada. Era só um pouquinho. Bom, vamos lá. Ah, onde nós estávamos? Sim, passei. Então, tudo bem essa parte dos critérios de avaliação? Só para baixar? Não, eu só queria saber se era. Tudo bem, gente? Os critérios de avaliação tá esclarecido? Doutor, eu tenho uma dúvida lá do feedback Pois não. dos vídeos. Tipo, cada um vê metade, né, da dupla. Então, o que eu tinha planejado era que todo mundo pudesse ver todos os vídeos. Como eu só consegui entregar com muito atraso, a minha sugestão é que a dupla se divida, né, para que todos os vídeos possam ser visitados pela dupla. Então, isso daria, como são 20 vídeos, né? Cada um teria que, um tem que visitar 10 ou tem que visitar 9. Mas você não precisa ser assim, visitei 10, então não preciso ver mais nenhum. Você pode, se você quiser, tiver interesse, você pode ver todos, né? É que se pelo menos cada dupla se dividir e todos os vídeos conseguem ser visitados por todas as duplas, por pelo menos um membro da dupla, entendeu? Isso faria com que todos os vídeos tivessem pelo menos 20 feedbacks, 20 e poucos feedbacks dos colegas, entendeu? E também assim, se você pega um vídeo que tem 4 feedbacks, você não tem muito parâmetro para saber se ficou bom mesmo ou não, entendeu? Se ficou. E o importante é que vocês realmente sejam bastante criteriosos no sentido de quanto mais honesto você for nesse feedback, mais você ajuda o seu colega. Porque eu vou avaliar o vídeo, não é você. Certo? E aí depende se você diz, nossa, tá lindo, maravilhoso. Aí quando olha para a avaliação, o feedback e a avaliação não estão casando. Né? Então é importante vocês serem bastante criteriosos no sentido de não entendi o que está falando, não entendi, entendeu? Ser bem honestos com os colegas, porque isso não conta nota, isso só serve para ajudar. Né? Então, essa é a ideia. Eu não identifiquei a voz de quem fez a pergunta, mas. Entendeu? Eu vi, né? Ô, Rian, entendeu? Essa era a Aham. ideia. Daí, tipo, os que eu não vi, eu posso marcar como concluída lá no Clever? Sim, eu coloquei aquilo como atividade, mas para o Clesson lembrá-los de que tem que fazer. Sim. Tá? Ah, beleza. Mas Uhum. ela efetivamente ela não vale nota, mas como eu sei que isso ele fica incomodando, né, fica enchendo o saco, então pode dar como concluído. Ah, beleza. Mas, tá joia? Todo mundo tá entendido? O que mais? Mais alguma dúvida? Ou podemos resolver? A gente vai fazer. Tem lista hoje, não tem? Para, Isabela. Saber, eu não sei se você já falou no início da aula, mas porque eu não estava no início da aula. Se como que vai contar as notas das listas de recuperação? Tá, eu não falei. Bem perguntado. Eu ainda não fiz isso, mas eu preciso fazer isso de forma automática, porque senão eu vou morrer doido. Então, eu ainda não programei isso, mas eu vou programar. Na, na, na lista, nessa lista aqui, que vocês. Como é que fala?
que vocês inserem os valores das listas, como é que fala? Das regulares, né? Eu inseri uma planilha que são as listas de recuperação. Essa planilha aqui é uma cópia da que você tem acesso. Essa é a que vocês têm acesso. Então, aqui nessa lista, ó, notas das listas de recuperação, é onde você coloca a nota da lista que você fez para recuperar, que foram as 4 primeiras. Nessa planilha, que é onde estão as listas todas, eu fiz uma cópia. Então, nessa daqui, por exemplo, se eu apagar aqui, ele volta, tá vendo? Apago, ele volta, porque ele é uma cópia daquela outra. Então, eu copiei para cá, e aí aqui vem a nota final da lista, porque a lista de recuperação ela vale 70% da nota que você tirar. Então, fez a lista, aqui está a nota que vai valer efetivamente. Aí agora eu vou programar para ela pegar o valor da lista e trocar pela lista pelo valor menor. Eu estou achando que 70% está sendo um valor meio baixo. Talvez eu mude para 80%. Tá? Mas ele vai pegar um valor, o maior valor entre a que você tirou na recuperação e a que você tinha antes. Aí ele pega o maior valor dos dois. Nesse caso aqui, para o aluno, ou ele ganha ou ele ganha. Não tem perde. Tá bom? Entendi, professor. Obrigada. Mas isso ainda não está feito, mas eu vou fazer. Tá bom. Pronto. Oi. Os últimos questionários vão ter recuperação também ou não? Eu acho que eu não consigo tempo para fazer isso. Se bem que é só. Me dá esse final de semana para eu ver isso. Beleza, professor. Tá bom, Karine? Eu vou tentar. Inclusive as próprias listas, eu só coloquei 4 listas para recuperar. O problema é que o semestre já fecha semana que vem, então não se dá tempo de colocar mais listas para recuperação, entendeu? Vou ver com a coordenadora, se ela me autorizar, a gente vê coisa sobre avançar para poder tentar melhorar um pouco essas notas, se for o caso. Tá bom? Tudo bem, professor. Obrigada. Não por isso. Bom, hoje é dia de correção de lista? É a última? Acho que sim, prof. Qual é a lista que nós estamos? É a 10, né? A última é a 10, né? Isso, essa aqui, né? 4.4. 4x4, movida a diesel. É essa lista, né? 2, 6, 15 e 69. Correto? Sim. No próximo semestre, a gente vai ter umas regras diferentes na aula, porque eu vou dar 2 turmas de cálculo 2. Nossa, falei quem é o professor, né? Estraguei a surpresa. Como é que fala? A turma vai ser dividida em 2. Então vai ficar melhor de atender e de dar feedback para vocês, tá? Então a gente vai, e com o aprendizado desse semestre, vocês podem ter certeza que vai ser bem melhor o próximo, tá? A gente vai ter um pouco mais de
de tempo. Tem alguma coisa errada. Nossa, aqui tá turvo, né? Enfim, vai assim, né? Vamos lá. Seção 4.4. Exercício 2. No exercício 2, nós temos a função que é x a quarta sobre 4. E aí, como as turmas vão ficar menores no semestre que vem, a gente vai ter outras regrinhas para as aulas. Vai ser mais divertido. Pelo menos para mim. Essa aqui é a função, certo? Hoje vocês estão participativos, né? Dá dando até gosto de ver. Eu falo, fica essa gritaria na aula, assim, ó. A função é algo. Ah, peraí, vou fazer o seguinte. Não, é divertido. Não. Pra você. Peraí aqui. É algo parecido com isso, certo? Isso. Sim, Brasil. E aí ele pede pra gente um monte de coisa, né? Ó, identifique os pontos de inflexão mínimo e máximo locais intervalo de concavidade, né? Ele pede tudo isso aqui, certo? Não é isso? A gente tem que achar tudo isso aqui. Muito bem. Isso aqui está meio fora de ordem do que a gente vai encontrando à medida que a gente vai calculando as coisas, certo? Porque entre pontos de inflexão e máximos e mínimos, o primeiro ponto que a gente encontra são os pontos Críticos. os pontos críticos, certo? O ponto de inflexão vem depois, né? Mas então nem sempre a gente vai. Não estou esquecendo de nada aqui, não, né? Não. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer, primeiro passo aqui, calcular a derivada da função, certo? Ó, a gente pode, olhando para a função, você concorda comigo que eu tenho aqui e aqui, eu tenho um ponto de mínimo, certo? Aqui, a gente tem um ponto de máximo. E tem um lugarzinho aqui, que muito provavelmente vai ter na mesma altura aqui, que são pontos de inflexão, concorda? Sim. Ok? Então, são esses caras que ele tá pedindo para encontrar. E é importante a gente identificar o local onde eles estão no gráfico, né? Muito bem. Então, a gente está indo atrás desses. Então, ó, quando a gente olha para a curva,
Então, você já tem que saber, antes de começar a calcular, você tem que achar 5 pontos. Certo? Você tem que achar 2 pontos de mínimo e você tem que achar um ponto de máximo, porque você está vendo isso aí. Então, esse exercício, você pode até errar quem é o cara, mas não dá para você errar quantos são, porque você está vendo. Certo? Ou então você pode até não conseguir achar os caras que você precisa achar. Você fala assim, professor, eu sei que tem um ponto de máximo e 2 pontos de mínimo, eu só não estou conseguindo encontrar essas desgraças. Mas eu sei que tem. A sua resposta, você não pode, por exemplo, apresentar para mim 2 pontos de máximo e um ponto de mínimo. Aí você está indo muito. Assim, tá mostrando que sabe mesmo nada do que você está fazendo. Compreende o que eu estou falando? Tem algumas situações que a gente tem que saber responder. A resposta diz muito sobre o quanto você está sabendo do exercício ou não, beleza? Alguém ia falar alguma coisa aí? Ô, professor, eu acabei Sim. de pensar numa coisa que, tipo assim, nessa função a gente consegue ver que os pontos de mínimo são quando y é igual a zero. E o ponto de máximo é quando x é igual a zero. Então, tipo, teoricamente daria para descobrir colocando na função, né? Nesse caso, nesse caso em particular, sim. Mas, como é que eu posso dizer? A comprovação de que esse ponto é de máximo ou de mínimo passa pelo fato de você mostrar que a derivada nesse ponto é zero e que o cara que é mínimo, a derivada antes dele é negativa e depois dele é positiva, ou que a segunda derivada nesse ponto é positiva para o mínimo ou negativa para o máximo. Entendeu? Sim. Então vamos lá. Vou derivar essa função aqui. Derivando uma vez, eu vou ficar com 4x ao cubo sobre 4 menos 4x mais zero. Ou seja, a minha derivada, simplificando as contas aqui, eu vou ter x ao cubo menos 4x. Certo? Com essa derivada, veja, eu vou procurar os pontos críticos. E é importante que vocês criem o hábito de ir dizendo o que vocês estão fazendo. Tá? Vocês vão se formar engenheiros, vocês vão fazer muito relatório na vida, vocês vão fazer muito protocolo, vocês vão fazer licenciamento, vocês vão fazer um monte de coisa que vai ter um monte de passos a serem cumpridos e as pessoas que vão ler o que vocês vão fazer precisam entender o que vocês estão fazendo. Tá? Então, comecem a aprender isso desde já. Tá? Então, ó, derivei. Vou calcular os pontos críticos. Quando é que eu tenho ponto crítico? Quando a derivada é zero ou quando a derivada não existe. Agora, quando eu olho para essa função aqui, eu percebo que o domínio da minha derivada são todos os reais. Isso aqui eu posso aplicar em qualquer número. Portanto, não existe pontos onde a derivada não exista. Certo? Ficou esquisita essa frase, mas é isso, né? Não tem nenhum ponto onde não exista a derivada. Então, só me importa olhar para isso aqui. Y igual a zero significa que x ao cubo menos 4x é zero. Lembrem-se de me interromper para qualquer dúvida. Certo? Nunca pense que a sua dúvida não é importante, tá? Ah, mas é muito idiota que eu vou perguntar. Idiota é quem não pergunta. Tá? Até porque, geralmente, quando você tem uma dúvida e você, não, isso aqui deve ser muito idiota, eu não vou perguntar, você pode ter certeza, que na hora que você faz a pergunta, tem uns 10 que falam, ainda bem que perguntou. Tá? Então,
E aí você que fica com moral com o professor. Ó, posso colocar o X em evidência, porque tem X aqui e X aqui. Todo aluno que faz muita pergunta, o professor adora, principalmente os de matemática. Eu, quanto mais o aluno me pergunta, mais moral ele tem comigo. Quando eu coloco X em evidência e deixar bem claro, já que isso aqui estava gravado, ter moral com o professor não quer dizer que você vai ganhar nota, viu? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ó, x ao quadrado menos 4 igual a zero. Tá bom? Hoje vocês estão quietão mesmo, hein? Produto de dois números dando zero, x igual a zero, ou x igual ó, x ao quadrado menos 4. Vou deixar bem passo a passo, igual a zero. Então, esse é um valor, e desse outro aqui, eu chego à conclusão de que o x é igual a mais ou menos 2. Tudo bem? Pode passar diretão assim? Alguém pode, por favor, se manifestar? Pode. Sim, professor. Beleza? Muito obrigado pela cordialidade e espontaneidade. Né? Tá bom? Então, ó, quem são os pontos críticos que eu encontrei? X igual a menos 2, 0 e 2. Quando eu olho para cá, é muito evidente que o menos 2 está aqui, que o 2 está aqui e que o 0 está aqui. Quer dizer, se eu colocar o 0 lá em cima, vai achar que o 0 está aqui, né? Deixa eu colocar isso aqui mais bonitinho. Opa, desculpa. O menos 2 é esse, o 0 é esse, o 2 é aquele, certo? Mas eu tenho como provar que esses caras são de fato, o 2 e o menos 2 são pontos de mínimo e o 0 é um ponto de máximo. E é importante que a gente comprove isso. Tá? A gente pode fazer isso de duas formas. Eu posso olhar para o sinal da derivada, da primeira derivada, ou eu posso olhar para o valor da segunda derivada. Né? Você pode fazer de qualquer dos dois jeitos, está certo. Opa. Então, ó, primeira forma. Eu tenho menos 2, 0 e o 2. E aí eu posso olhar para o sinal da derivada. Para isso eu vou ter que pegar pontos fora da derivada, né? Fora dos pontos críticos, certo? Ou nesses intervalos que ele define para mim. Então, ó, eu vou pegar aqui, ó. Deixa eu pôr uma cor um pouquinho mais. Nossa Senhora. Menos 3, menos 1, 1 e 3. Certo? Aí eu vou calcular a F' desses caras todos. Peraí. Deixa eu tirar esse cara aqui. E aqui, F' de 3. Certo? Vou calcular usando essa fórmula aqui, ó. Então, ó, menos 3 ao cubo dá menos 27. Menos 4 vezes menos 3 dá mais 12. Menos 27 mais 12 dá menos 15. Acertei? Gente, fica muito esperto com o que eu vou falar hoje na aula. Presta bem atenção, porque a chance de eu errar é grande. Tá? Eu tô
Eu tô acordado desde as 3 da manhã, trabalhando. Eu tô cansado pra burro. Eu não vou parar tão cedo. Então, pelo amor de Deus, presta muita atenção no que eu tô fazendo aqui, porque a chance de dar errado, olha, é grande. Então, esse número é negativo. F' de menos 1. Menos 1 ao cubo dá menos 1. Menos 4 vezes menos 1 dá 4. 4 menos 1 dá 3. Acertei? Sim, professor. Que é positivo. A de 1 vai ficar menos 3, né? Que é negativo. E a do 3 vai dar positivo, que vai ficar 27 menos 12, que vai ser igual a 15. Que é positivo. Então, por conta disso, eu vou olhar agora para f de x, o comportamento da função, né? Se a derivada é negativa, a função cai. Nos intervalos onde a derivada é positiva, a função é crescente. Então, ela cresce aqui e ela cresce aqui. Nos pontos onde a derivada é negativa, ela é decrescente. Ela decresce aqui e ela decresce aqui. Ok? Então, isso é condizente com o que eu estou olhando ali. Ó. Ela decresce, cresce, decresce, cresce de novo. E, obviamente, se ela decresce antes e cresce depois de um ponto crítico, esse cara é um ponto de mínimo. Se ela cresce antes de um ponto crítico e decresce depois, esse cara é um ponto de máximo. E, de novo, se ela decresce antes, cresce depois, esse cara é mínimo. Então, essa é uma forma de comprovar que esses caras são pontos de máximo e mínimo, beleza? Então, isso é uma forma. A outra forma, de que jeito que eu faço? Com a segunda derivada? Com a segunda derivada, certo? Deixa eu esqueci de salvar. Deixa eu... Boa. Então, ó, o que eu faço? Eu tenho a função, a derivada, quanto que tinha dado mesmo? X ao cubo. Me ajuda aí, minha memória está ruim. Menos 4x. Menos 4x. Eu posso pegar agora a segunda derivada. Derivando isso aqui de novo, eu vou ter 3x ao quadrado menos 4. E aí eu posso calcular, né, a segunda derivada nos pontos críticos, certo? F duas linhas de menos 2, F duas linhas de 0 e o F duas linhas de 12. Isso que nós estamos fazendo aqui vai me dar a mesma informação que a gente já fez aqui, certo? Eu estou obtendo a mesma informação de duas maneiras diferentes. Ou olhando para o sinal da primeira derivada antes e depois do ponto crítico, ou olhando para o sinal da segunda derivada no ponto crítico. Então, aqui eu vou ter 3 vezes menos 2 ao quadrado menos 4, menos 2 ao quadrado dá 4, 3 vezes 4, 12, menos 4, 8. Acertei? Positivo. No zero, 3 vezes 0 ao quadrado menos 4. Esse aqui eu acho que eu acerto. Menos 4. E aqui, 3 vezes 2 ao quadrado menos 4, que vai dar... quase que eu faço besteira. O mesmo 8 que deu lá. Então, esse cara é negativo, esse cara é positivo. Certo? Então, segunda derivada de um ponto crítico positivo significa que esse cara
é mínimo. Se deu negativo, significa que esse cara é máximo. Deu positivo, significa que esse cara é mínimo. Não pode nunca esquecer isso. Segunda derivada num ponto crítico positivo, esse ponto é de mínimo. Pontos de inflexão. Então, aqui, de novo, eu só estou classificando os pontos críticos. Professor, Pois não? na minha lista eu identifiquei os pontos de máximo e mínimo apenas pelaquela tabelinha. Eu acabei não fazendo essas contas. Era estritamente necessário. Qual tabelinha você fala? Essa aqui? Essa aí, Não, não. Então, acho que eu não fui... você pode fazer... Você tem que identificar de alguma forma, não apenas olhando para o gráfico. Uma maneira é essa aqui. Se você fez isso aqui, pronto, isso aqui já resolve. Porque você tem mínimo e máximo, decrescente e crescente. Pronto, isso aqui é uma forma de comprovar que o ponto é de mínimo. Então, você pode fazer assim ou fazer do outro jeito. Não precisa fazer as duas. tá bom então, professor. Beleza? Essa aqui é a segunda forma. Tanto que depois eu vou colocar o gabarito lá para vocês olharem os valores das questões, e você vai ver que essa forma aqui e a outra forma, as duas vão estar com o mesmo valor. Porque se você fez de uma, você vai ganhar aquele tanto, se você fez desse jeito, você vai ganhar desse tanto. Se você fez as duas, você vai ganhar um tanto só desse. Porque não precisa fazer as duas. Tá bom então, obrigada. Beleza? Pontos de inflexão são pontos onde a segunda derivada é zero ou a segunda derivada não existe. De novo, isso aqui não acontece porque a derivada ela está definida em todos os números reais, certo? Então, quando é que isso aqui é zero? Isso aqui é zero quando 3x ao quadrado menos 4 for zero, o que significa que x ao quadrado vai ser igual a 4 terços. Uma coisa que eu vou falar aqui, ó, pausa para uma informação que alguns que eu vi em alguns vídeos. Quando você estiver calculando limite, e você está calculando limite de uma fração, é muito importante para uma questão estética e visual e de compreensão de quem vai ler, quem vai ver o que está fazendo, que a fração principal esteja alinhada com o limite e alinhada com o sinal de igual. Se você tem outras frações envolvendo o seu limite, é muito importante que isso fique muito claro, certo? Que a fração principal esteja alinhada com o sinal de igual e com o limite. Foi muito comum ver isso aqui, ó. E esses traços de fração nem estavam tão diferentes uns dos outros. Com o sinal. Isso aqui não é que isso aqui está errado. Isso aqui só é difícil de entender o que está acontecendo. Tá? Então, cuidado. Alinhe sempre a sua fração com o seu igual. Tenha esse cuidado na sua escrita, tá? Para que as pessoas entendam o que você está fazendo. Isso para dar uma confusão não custa, viu? Eu tenho certeza que você nunca viu escrever desse jeito. Você vai sempre me ver escrevendo o sinal de fração alinhado com igual. Parece frescura, mas não é, viu? Uma questão de compreensão muito importante. Outra coisa, isso aqui não é igual. Isso aqui é uma implicação. Então, você tem uma equação implicando em outra equação. Tá? Isso aqui está errado. Isso aqui não faz sentido. Tá? Muito bem. Professor, Pois não. se eu tiver, tipo assim,
tipo, uma equação, x menos 4 igual a 0. Aí embaixo eu coloco o sinal de igual. Embaixo aqui? Tipo, aqui aí eu coloco, tipo, x igual a 4. Também não é igual. Aqui implica. Ah, entendi. Beleza, professor. Certo? Certo. Que é o que está aqui, ó. Tá vendo? Essa equação implica nessa, que implica nessa, que implica em x ser igual a mais ou menos raiz de 4 terços. Que implica em x ser igual a mais ou menos 2 sobre a raiz de 3. Esse raiz de 3, no ensino médio, o professor falava que não podia ter raiz no denominador. Na faculdade, a gente não é assim com essa coisa toda de raiz. A raiz pode ficar onde ela quiser, tá? Você não precisa ficar com esse desespero de tirar a raiz de baixo, não, porque não tem esse... Isso já foi. Mas se você quiser, assim, né? Eu não consigo, porque eu sou muito... Então, isso vai ficar 2 raiz de 3 sobre 3. Tá? Só um minuto. Então, desculpa te interromper. Eu já podia ter deixado raiz de 4 sobre 3, né? Raiz de 4 sobre 3? Ali, ó, do lado esquerdo. Ali. Aqui. Deixar assim? Isso. O raiz de 4, esse aí é meio contra de preguiçoso, né? Porque a raiz de 4 é 2, aí esse dá para tirar da raiz, né? Mas podia. E essa simplificação é importante. Porque aí você tem uma noção de que aonde está o número, né? Quando a raiz é muito exata, a gente tira da raiz, né? Tipo, a raiz de 4 é 2, então sai. Mas poderia. Não é indicado deixar assim. Aí você pode assim e assim são os jeitos mais indicados de deixar o resultado final. Ok? Beleza. Aí, o que é importante a gente observar? Raiz de 3 é um número que está entre 1 e 2. É 1,7 alguma coisa, mas certamente. A gente tem certeza que é um número que está entre 1 e 2. Ele, dividido por 3, fica um número entre 0 e 1. Multiplicado por 2, eu tenho certeza que esse número aqui, o positivo dele é menor que 2 e o negativo é maior que menos 2. Certo? Por que eu estou falando isso? Porque eu não preciso saber exatamente onde fica esse número, mas eu tenho certeza absoluta que quando eu olho lá para os pontos críticos, menos 2, 0 e 2, eu tenho certeza absoluta que esses pontos, estando ele escrito assim ou assim, eu tenho certeza que eles estão aqui nesse meio. Eu sei, se ele é maior ou menor que menos 1, eu posso até ficar na dúvida, entendeu? Não sei exatamente, não preciso saber também. Tá? Mas eu tenho certeza que ele está nesse intervalo. Beleza? Então aqui eu tenho o menos 2 raiz de 3 sobre 3. E aqui eu tenho o 2 raiz de 3 sobre 3. Agora, o que eu preciso saber? Se esses pontos são pontos de inflexão. Quando é que eles vão ser pontos de inflexão? O que precisa acontecer para um ponto ser classificado como ponto de inflexão? A segunda derivada ser igual a 0. Não, aí eles são candidatos, mas como é que eu comprovo que eles são, de fato, pontos de inflexão? Eu encontro os pontos que são candidatos a pontos de inflexão igualando a segunda derivada a 0. Ok, isso a gente já fez.
Agora eu quero ver se eles de fato são pontos de inflexão. Entendeu a pergunta? Quando a concavidade muda, professor, por exemplo, tem a concavidade para cima no intervalo anterior, no seguinte vai ser concavidade para baixo. Por exemplo, né? A concavidade tem que mudar antes dele e depois dele. E como é que eu acho a concavidade de uma função? Aplicando um ponto do intervalo na segunda derivada. Quem me dá o sinal, a concavidade é o sinal da segunda derivada, certo? Isso. E aí, ó, veja como é importante a gente. Como é que eu posso dizer? Como é importante a gente ter uma visão mais sistêmica do processo. Os pontos críticos e os pontos de inflexão, via de regra, eles vão sempre estar alternados. Isso não é regra, mas quando eu tenho todos eles bem comportadinhos, isso vai acontecer, né? E aí, ó, o que acontece? Eu fiz o teste da segunda derivada para classificar os pontos críticos, então eu calculei o valor da segunda derivada nos pontos críticos. Quando eu venho para cá, que é onde eu preciso classificar os pontos de inflexão, para saber se de fato eles são pontos de inflexão, eu posso, por exemplo, calcular a derivada, a segunda derivada, exatamente nos pontos críticos, porque eles estão no meio dos intervalos, eles fazem parte dos intervalos que esses pontos criam. Mas esse valor eu já calculei, então eu não preciso calcular de novo, eu economizo serviço aqui, certo? Esse cara aqui, ó, eu já sei que vale 8, e que é positivo. Esse cara aqui, eu já sei que vale menos 4, que é negativo. E esse cara aqui, eu também sei que vale 8, que é positivo. E aí, se a segunda derivada é positiva, o que acontece com a concavidade da função? Ela é para cima. Ela é para cima. Então, aqui, ela vai ser para cima, e aqui, ela vai ser para cima. E se a segunda derivada é negativa, a concavidade tem que ser para baixo. Certo? E aí, ó, como esse exercício ele já te dá uma cola antes, quando você olha para cá, o que você encontrou lá tem que estar coerente com o que você está vendo aqui. Então, ó, até esse valor aqui que a gente não sabia quem era, a concavidade, eu estou vendo, né? O gráfico está me mostrando, a concavidade é para cima. Aí você vai lá no seu resultado, olha no seu resultado. Ah, o número que eu estava procurando é esse cara aqui, e aqui a concavidade está dizendo que é para cima. Então, tem grande chance de eu estar certo, correto? Aí eu olho para cá, ó. Entre esse número aqui e esse outro, a concavidade é para baixo. Eu volto lá no que eu, entre esse número e esse outro, a concavidade está para baixo. Então, está coerente, certo? Se você encontrar uma derivada aqui negativa, aqui positiva e aqui negativo, e aí você vai lá na função e olha, a função está desse jeito, certeza que você errou o sinal na derivada. Porque você está vendo que o negócio está para cima, o teu está dando para baixo, tem erro nesse negócio. Tem bug no sistema. Bug. Bug não, bug. Então você tem que rever suas contas. Você só não pode entregar um exercício dizendo que isso aqui é para baixo, isso aqui é para cima, isso aqui é para baixo. Sendo que o gráfico já te diz que não é. Percebe? Faz sentido isso que eu estou falando? Sim, professor. Então, ó, numa situação como essa, que tipo de erro você pode cometer que é aceitável? O valor do mínimo. Você pode errar a conta. Você pode achar, por exemplo, você pode achar que -1, -3, -2,5. Você errou na conta, mas você achou esse cara como sendo um ponto de mínimo. Você achou esse cara como sendo o zero, então não dá para errar, porque ele passa pelo zero. Mas ainda assim, aceitável. Aceitável dentro de um limite, tá? E você pode errar esse cara aqui.
Mas você não pode dizer que esse cara é ponto de máximo. Esse erro é inaceitável, porque você está vendo lá. Tá? Esse é o tipo de erro que, a hora que você comete esse erro, o professor olha e fala assim, esse não está sabendo nada, e eu preciso conversar com ele. Tá? Então, se você cometeu esse tipo de erro, vamos conversar, tá? Porque não pode errar. Você pode errar o valor, mas não pode errar a classificação, não nessa situação onde você tem o gráfico da função. Você está vendo quem é quem aqui. Então, ó, pontos de inflexão. Vamos responder as nossas perguntas agora, certo? Porque ele fez uma pergunta, eu preciso responder. Vamos lá. Opa, vermelho não. Pontos de inflexão. Quem são? X igual mais ou menos 2 raiz de 3 sobre 3. Certo? Fala. Quem quer fazer alguma pergunta? Não, professor, abri o microfone sem querer, desculpa. Imagina. Mínimo local. X igual mais ou menos 2. Máximo local. X igual a 0. Depois, ele pede o intervalo da concavidade, não é isso? Aí eu tenho para cima, intervalo de concavidade para cima, menos infinito, menos 2 raiz de 3 sobre 3, união com 2 raiz de 3. Ai, vai caber. Até infinito. Coube! Certo? Ficou apertado, mas coube. E esse sinal de união ficou muito porco. Peraí. União. Para baixo. Menos 2 raiz de 3 sobre 3. Opa. Até 2 raiz de 3 sobre 3. Tudo aberto. Certo? Alguma dúvida? Professor, só uma dúvida na hora de dar a nota, né? Eu não coloquei em forma de intervalo, eu fiz aquele gráfico aquele que engloba tudo, né? O sinal da primeira derivada, o sinal da segunda. Esse Daí aqui? eu tiro. Não, aquele mais complexo. Não, então, mas nesse estilo aqui. Isso. Não, tudo bem. Não vamos ser muito. Se você encontrou os pontos e marcou com cavidade para cima no lugar certo e para baixo no lugar certo, ok. Tá bom. Isso aqui já é. Isso aqui é só uma. Nesse momento, vocês ainda estão no processo de aprendizagem. Então, no cálculo 2 a gente vai ser um pouco mais rigoroso. Tá? Mas eu vou fazendo isso aos poucos. Por enquanto, se você conseguiu achar os intervalos, tá ótimo. Se você marcou os intervalos, tá ótimo. Beleza? Beleza. Mas é sempre muito importante olhar para as resoluções que eu faço como é que fala? Dos gabaritos, para já ir entendendo como é que fala?
a forma matemática de escrever as coisas. E por que eu digo isso? Porque a escrita matemática, ela é muito lógica, ela é muito sequencial. E é lógico, você não vai escrever esses exercícios na sua vida profissional, mas o raciocínio lógico de ter um ponto de partida, ter os passos no meio, de onde você está saindo para onde você está chegando, qual é o seu objetivo final, o que você teve que fazer no meio, essa linha de raciocínio você pode ter certeza que vocês vão usar muito. Tá? Por isso que eu vou cobrar cada vez mais em um nível mais elevado isso de vocês. Próximo. Qual que é o próximo? É o 6. Exercício 6. Nossa, já é meio-dia? Meu relógio tá certo? Já, professor, já tá dando uma fome já. Putz, grila. Falta... Eu não vou falar um palavrão, mas fudeu, hein? Falei. Então, eu vou fazer o seguinte, gente, ó. 6, por ser muito parecido com o 2, eu não vou fazer agora, eu vou fazer o próximo. Pode ser? Qual que é o próximo? É o 15. 15. O 15. Expresse graficamente as equações dos exercícios seguindo os passos. Fazendo equação de gráficos. O 15 E também me parece. também é meio parecido, ele é só o processo inverso. Né? Você vai procurar as funções para depois desenhar o gráfico, certo? E esse aqui, no vídeo, eu fiz o mais completo dos completos, é um Turbo GSI, né? Bem completão. Então dá para fazer, dá para vocês analisarem depois, certo? Eu vou lá para o último, pode ser? Que é o mais diferentão de todos. O que vocês acham? Boa, eu só queria esse mesmo. Era isso que eu estava com dúvida. Então vamos lá. Professor, deixa eu só antecipar uma pergunta. Tipo, quando a gente Pergunte. sabe que a segunda derivada de um ponto é zero, quando a gente vai desenhar um gráfico, quando vai passar por esse ponto, eu faço ele tipo na vertical, tipo reto, tipo na horizontal mesmo, a linha passando por ele deitada. Sim. Se a segunda derivada num determinado ponto é zero, é porque você está... Então, não necessariamente. Porque, por exemplo, se eu tiver um ponto assim, ó, nesse ponto aqui, a segunda derivada é zero. Entendeu? Não, entendeu? Eu entendi, eu só não sei por quê. Você não sabe por quê? Porque na minha cabeça a derivada disso daí vai dar uma outra coisa, tipo, vai ser inclinada ainda. Não, o que acontece? Ó? Quando eu olho para essa função, e eu olho para a derivada dessa função, à medida que eu vou avançando na função, eu tenho isso aqui, ó. Certo? Deixa eu fazer isso aqui bem grande. Ó, eu tenho um ponto aqui, aí eu tenho uma função aqui assim, ó. Agora, quando eu olho para a derivada ao longo dessa função, o que a gente percebe? Nesse caso aqui, o coeficiente angular, quando para a derivada não, quando eu olho para as retas tangentes da função, o coeficiente angular dessas retas tangentes, quando eu comparo com isso aqui, ó, esses ângulos estão cada vez maiores. Certo? Então a tangente está crescendo. Quando eu olho para cá, a tangente está diminuindo. O ângulo está cada vez menor. Esse ângulo que essas retas formam com essa reta aqui
fica cada vez menor. Então, a função, a derivada está decrescendo. Então, a gente tem a função, a derivada e a segunda derivada. O sinal dessa função me diz se essa função cresce ou decresce. Mas eu posso usar esse mesmo raciocínio olhando para essas duas, porque essa função é a derivada dessa. Certo? Então, se esse cara aqui é zero, e antes dele ele é positivo, e depois dele ele é negativo, então a função, como é que eu vou dizer? A função de onde eu obtenho essa segunda derivada, ou seja, essa função aqui, cresce e decresce. Então, o gráfico dessa função tem que ter esse comportamento. Então, aqui eu mudo de concavidade. Não sei se eu consegui ser claro. Eu não sei se era essa a sua dúvida. Mas, o ponto onde a segunda derivada é zero, vai ter o comportamento que você está falando, que é esse aqui assim, ó, quando a derivada dele também for zero. Porque aí eu tenho, aí ele é um ponto crítico para essa função também, entendeu? Ah, não, beleza. Era essa a minha dúvida mesmo. Tá. Espero que eu tenha, de improviso, conseguido te fazer entender. Senão depois você me pergunta de novo. Pode perguntar quantas vezes quiser. Vou tentar falar de várias formas diferentes. Então vamos lá. Exercício 69. O que ele está dizendo aqui? Esboce o gráfico da função duplamente derivável a partir das propriedades dadas a seguir. Quando for possível, indique as coordenadas. Ok, vamos lá. Eu vou colocar aqui. A gente tem 3 colunas. Deixa eu... Ó, até medir 20 vocês aguentam, né? Vocês não morrem, não, né? Vai um tempo aqui, hein? Isso aí é rapidinho, professor. Explicando já não é tão rapidinho assim. Ó, aqui, e o professor é fresco, quer fazer tudo bonitinho. X, Y, e aqui eu tenho as derivadas. Até porque fazer tudo bonitinho é obrigação de todo mundo. Então, tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 informações. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos lá. Quais são as informações que eu tenho? Aqui eu tenho x menor que 2. Não tem nada sobre o y. E aí eu tenho que a derivada é negativa e a segunda derivada é positiva. Depois eu tenho para x igual a 2, y vale 1, a primeira derivada é 0 e a segunda derivada é positiva. Depois eu tenho x maior que 2, menor que 4. Aqui eu tenho a primeira derivada positiva e a segunda também. Depois eu tenho x igual a 4, y também igual a 4.
E aí eu tenho a primeira derivada positiva e a segunda derivada zero. Depois temos x maior que 4, menor que meia dúzia. É isso? Me corrija aí, gente. Y' positivo, y duas linhas negativo. Realmente vai ser rápido, hein? Rápido e indolor. 6, 7, y' igual a zero. Y duas linhas menor que zero. E por fim, x maior que 6, y' menor que zero. Y duas linhas menor que zero. Muito bem, senhoras e senhores. O que a gente faz aqui? Senta e chora? Não. A gente olha isso com cuidado. Então vamos lá. Quais são os pontos que nos interessam? Esses caras aqui, certo? 2, 4 e 6. Eu preciso olhar o que acontece com a função neles e nos intervalos entre eles. Então, sugestão, né, sugestão de professor, você deveria seguir à risca. Sugestão, marca esses pontos numa reta e os intervalos que eles definem. Porque você vai precisar muito disso. Então, aqui eu tenho o 2, aqui eu tenho o 4 e aqui eu tenho o 6. Certo? Então, ó, eu vou olhar agora para o sinal das derivadas. Então, eu vou colocar aqui o seguinte. Vai ficar bonitinho, né? Aqui, ó. Não, peraí, vou colocar assim. Sinal de derivada e da segunda derivada. Certo? Sinal da primeira derivada. Antes do 2. Antes do 2. Primeira derivada negativa. Então, ó. Antes do 2, a primeira derivada é negativa. Então, aqui, negativo. Onde mais ela é negativa? Assim, a primeira derivada, positivo, positivo, igual a zero, positivo, 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 menor que zero. Ela volta a ser menor que zero só depois do 6. Então, aqui ela é negativa de novo. Beleza? Onde a derivada é positiva? Ela é positiva nesse intervalo, é positiva no 4 e ela é positiva depois desse intervalo. Então, tudo isso aqui ela é positivo. Certo? Agora, a segunda derivada. Nesse mesmo intervalo que a primeira derivada é negativa, a segunda derivada é positiva. Então, aqui a segunda derivada é positiva. No 2, ela é positiva. Entre 2 e 4, ela... Opa, desculpa aqui. Ela continua sendo positiva. Então, continua sendo positivo. Certo? No 4 é zero. Depois ela é só negativa. Então, eu vou ter uma derivada negativa agora. Nesse intervalo, nesse ponto, nesse intervalo, é tudo negativo.
Agora, o que acontece com a função quando a derivada é negativa? A função decresce. Quando a derivada é positiva, a função cresce. Aqui a derivada é positiva, a função continua crescendo. Aqui a derivada é negativa, a função decresce. E o que a gente vê é, nesse ponto, eu tenho uma mudança de concavidade, porque a segunda derivada é positiva aqui, ou seja, a função é côncava para cima. Virou um japonesinho. Japonês feliz. E aqui, negativo. Tristinho. Certo? Ou seja, esse cara aqui é um ponto x igual a 4 é um ponto de quê? De inflexão. Inflexão. Certo? E o ponto x igual a 2? É um ponto crítico, professor. Isso. E além de ponto crítico, ele é um ponto de quê? Mínimo local. Certo? Decresce e depois cresce, esse cara só pode ser mínimo local. Sem contar que a derivada aqui é zero, né? Deixa eu colocar assim, ó. Aqui é zero. E aqui é zero. Ou seja, pelo fato de ser zero é ponto crítico. Decresce e cresce, esse cara aqui é um ponto de mínimo. E aqui, no 6, Ponto de máximo. é um ponto de máximo. Então, ó, antes de eu fazer o gráfico, deixa eu tirar isso aqui, peraí. Professor, eu fiz diferente. Diferente. Tipo, eu analisei a tabela antes, tipo assim, eu vi onde a primeira derivada era zero, aí eu falei, então é um ponto crítico. E quando a segunda derivada era zero, eu falei, então é um ponto de inflexão. Aí Tudo depois bem. eu analisei. Tudo bem. Dá certo, né? Sim. Tá bom. Sim, a gente pode, ó, só de olhar para cá, antes de chegar lá, a gente pode chegar à conclusão de que eu tenho pontos críticos 2 e 6. Por quê? Porque a derivada é zero. Ponto de inflexão, x igual a 4. Porque a derivada segunda é zero. Isso dá para fazer antes de começar. Agora aqui a gente classifica. Então veja, ó, o que vai acontecer com o gráfico desse negócio aqui? Peraí, um esboço bem rápido disso. O que acontece? Ó? Aqui está o eixo Y, 2, 4 e 6. O 2 é um ponto de mínimo. Quanto vale o Y2? Vale 1. Então, eu tenho... Já desenhei errado. Ó, no 2 é 1. No 4, ele vale 4. E no 6, a função vale 7. Eu já podia ter colocado esse traço mais para baixo, né, para não ficar tão apertado assim. Então, isso aqui é um esboço ainda bem primitivo. Olha o comportamento que a função tem que fazer. Está muito evidente isso, né? Ela tem que descer, subir. No 4 ela inverte, vai de pescar. E aí ela volta lá no 6, ela chega no máximo e desce. Então, o gráfico dessa função, onde que ele passa aqui no eixo Y? Não tem ideia. Mas certamente não é assim que ela faz.
Por quê? Porque do 2 para trás, ela decresce. Então, ela tem que vir daqui de cima. Eu não sei exatamente onde ela passa, mas ela passa em algum lugar que é para cima de 1. Para baixo não é. Certo? Então, esse tipo de informação é importante. Aí ela vem aqui, ó. Nesse pedaço, ela sobe e a concavidade é para cima. Aqui ela inverte. A concavidade passa a ser para baixo, sempre. Só que ela não passa desse valor. E aqui ela desce. Então, esse é o comportamento da função. E depois você só faz um gráfico. Você pode usar um pouco mais de escala, né, para não ficar tão... Esse aqui ficou muito achatado. Porque eu fiz só para caber aqui. Depois eu faço, para mostrar o gabarito para vocês, eu faço um outro mais bonitinho um pouco. Professor, Sim. antes do 2 não dá pra saber se ele passa exatamente pelo 7 e pelo 4, né? Não. Eu acabei fazendo entre o 4. Eu só sei que ele passa para cima do 1. Eu pus aqui por acaso. Podia ser aqui assim, ó. É assim que eu fiz. Tá bom. Não tem problema. Esse ponto aqui, ó, a gente não sabe quem é, não tem como saber. Não com essas informações. Beleza? O que estaria errado é fazer isso aqui, ó. É um vermelho que estaria errado. Nossa, o vermelho não dá para ver. Ó, isso aqui está errado. Se você fizer um gráfico assim, ó. Por quê? Porque se ele vier de baixo, passar por baixo do 1, daqui para cá, para ele chegar aqui, ele tem que crescer. E a função no 2 vale 1. Se ela estiver vindo de um valor menor que 1, ela está crescendo para chegar no 2. Só que as informações me dizem que ela decresce. Então, esse comportamento está errado. Mas qualquer coisa acima do 2 é condizente com o que está aqui. Ficou alguma dúvida? Não, professor, tudo certo. Que bom, fico feliz. Então vamos matar a fome, Alessandro? Antes que ela mata nós? Ah, professor, partiu, né? Partiu almoçar, né? Partiu almoçar. Galerinha, mais alguém tem alguma dúvida? Quem tiver sem dúvida. A dúvida é, professor, o que tem de almoço, né? Bem isso, professor. Então tá bom. Então vamos cada um cuidar da sua fome. Certo. Tchau, tchau, professor. Boa semana para todos. Bom final de semana. Divirtam-se em casa. Falou, professor. Tchau, professor. Até semana que gente. vem. Até. Não esqueçam que hoje à tarde tem um monte de coisa para vocês lá no Classroom. Professor, Sim, posso falar com você rapidinho? claro. Então, hoje eu fui colocar a lista 10 lá, né? E aí eu vi que a minha lista 9 estava